Você já tentou meditação, terapia, livros, mas ainda se sente travado? Olha que interessante, eu estava conversando hoje com a minha equipe e as pessoas lá da equipe na reunião falaram sobre algumas questões importantes que a gente tinha que alinhar para o trabalho e no final eu falei, e o nosso emocional? Nosso emocional precisa ser visto aqui, dentro do nosso trabalho, porque a gente não percebe, eu estou percebendo, mas a gente não percebe que os nossos resultados na vida, como é que está o seu relacionamento amoroso, como é que está você emocionalmente, como é que está o seu desempenho no trabalho, como é que está o seu financeiro, tudo isso é impactado pelo nosso inconsciente. A loucura, parece loucura, né? A loucura é que a gente não entende por quê ou como que isso acontece, mas acontece e eu quero te convidar a observar isso na sua vida. Olha que louco, aqui na minha vida eu observei o seguinte, tem semanas em que eu estou muito ocupado, fazendo um monte de coisa, e eu tenho que arrumar a casa, e eu tenho que malhar, e eu tenho que fazer almoço, e eu tenho que atender 6 ou 7 clientes por dia, e eu tenho que gravar os conteúdos, editar os conteúdos, responder os comentários, responder as mensagens por inbox, e eu tenho que fazer reunião de noite, e é muita coisa, além de gravar as aulas pro método, não sei se você sabe do método, mas a gente vai pro método logo em breve, a segunda turma. E aí depois eu tenho que planejar a mentoria que vai vir em janeiro, fevereiro. É uma loucura, muita coisa. Aí eu comecei a perceber que quando eu vou deixando algumas coisas de lado, eu não consigo fazer tudo. Eu vou deixando algumas coisas de lado. E essas coisas que eu deixo de lado são relacionadas à minha saúde. Olha isso. Isso impacta nos meus resultados. Não é que eu fico desanimado, ou que eu tô cansado, ou que... Não é nada disso. Se eu não cuido da minha saúde, a minha lista de espera para atendimento individual diminui. Qual é a relação? Se eu não cuido da minha saúde direito, se eu não tomo água o suficiente, ou se eu começo a comer um monte de coisa bagunçada ao longo da semana, porque não dá tempo de preparar um almoço maravilhoso, não dá. É meio no improviso. Então, não bebo água direito, não como direito, meu corpo não está sendo cuidado, adivinha o que é que acontece? Alguns clientes desmarcam sessão. Como assim? Parece que não tem relação, né? Olha que interessante. Primeira coisa, a mais importante da vida é a minha saúde. A minha saúde é a coisa mais importante da minha vida. Se eu não tenho uma boa saúde, eu não tenho energia para dar um bom aconselhamento ou direcionamento num processo terapêutico. Eu não tenho a mente clara para gravar um conteúdo interessante para dentro do método. Eu não tenho estrutura emocional para conseguir apoiar a minha equipe nas reuniões para a gente construir a estratégia na mentoria que a gente vai abrir em fevereiro. Eu não tenho cabeça boa e disponibilidade ou disposição para ter uma conversa séria com meu parceiro. Eu não tenho. E, consequentemente, eu vou construir que exemplo para os meus clientes? No meu inconsciente é como se eu estivesse pensando assim, olha só, hein? Olha jogar, vira essa chavinha agora. É como se eu estivesse falando assim, fulano, você precisa elevar a sua autoestima. Você precisa se sentir uma pessoa mais segura, mais confiante para conseguir falar não e se priorizar. Se priorizar? Eu, que não estou comendo direito, que não estou cuidando direito da minha alimentação, que não estou cuidando direito de beber água, estou falando para uma pessoa se priorizar. Aí o meu inconsciente gera um conflito e fala assim, quem você acha que ela é, Mosqueira? Para falar para a pessoa nessa sessão de terapia que ela tem que se priorizar e cuidar da própria saúde e você não está se cuidando. Deixe de ser hipócrita. Isso acontece no meu inconsciente. Eu não sei, é inconsciente. E ainda assim, eu não consigo entregar para a pessoa um direcionamento saudável e o que acontece? Ela desmarca uma sessão, desmarca outra sessão. De repente ela desaparece da minha lista de atendimentos. Por quê? Porque eu construí com o meu inconsciente um cenário compatível com o meu comportamento comigo. Eu não me dou atenção, consequentemente, as pessoas não verão atenção, não receberão atenção, não perceberão atenção. E eu gero externamente um cenário compatível com a minha mente. Se eu não cuido de mim, ninguém vai cuidar de si. Se eu não tenho atenção para comigo, ninguém vai ter atenção para comigo. Se eu não trago bons resultados para a minha vida, como é que eu posso me permitir apoiar as pessoas, direcionar as pessoas a criarem bons resultados nas vidas delas? Elas não vão conseguir. Naturalmente, eu construo fora de mim um cenário que faz as pessoas se afastarem de mim.
Não é louco isso? Mas acontece. E a gente começa a construir cenários na nossa vida compatíveis com o nosso comportamento. A forma como você se trata está gerando uma realidade na sua vida que você não percebe que é compatível. Entendeu? Você não consegue conversar bem no seu relacionamento amoroso. Você não consegue ter um bom desempenho no seu trabalho. Você não consegue ter um bom retorno financeiro. Você não sente segurança na sua vida, segurança emocional. E tá achando que é acaso. Ah! O que tá acontecendo, gente? Tá achando que é acaso. Não é. Você está criando isso aqui dentro da sua cabeça antes de estar criando isso fora da sua cabeça. E você não percebe essa relação. A gente não percebe. Sabe como eu percebi? Porque eu vi as evidências. Na semana em que eu não cuidava disso, o resultado era compatível. Na semana em que eu não cuidava daquilo, o resultado era compatível. E na semana que eu cuidava, o resultado era compatível. Agenda cheia, reuniões excelentes, tudo funcionando no meu dia. Por quê? Porque eu estava me cuidando. E eu não percebia que tinha uma relação tão absolutamente direta. Você já percebeu na sua vida? Observa. Esse é o meu convite. Porque talvez você esteja tentando de tudo, meditação, terapia, não é? Livros, está fazendo de tudo para conseguir entender qual é a lógica que constrói o resultado que você está vendo na sua vida, sendo que a lógica está sendo construída aqui, ó, antes de ser construída aqui fora. Quanto mais fundo você vai na sua mente, mais você consegue construir uma realidade compatível com a forma como você se trata. Por isso que eu sempre falo que a autoestima vale ouro, porque quanto menos você se trata bem, menos você vai viver uma boa vida. Porque você sente que não merece, porque você não está se cuidando. Se nem você está cuidando de você, por que a sua vida deveria cuidar de você? Por que você deveria ter bons resultados se você não está se dando bons resultados? Entendeu? Por que as pessoas deveriam te dar importância se nem você está se dando importância? Por que as pessoas deviam te tratar bem, com respeito, se nem você está se tratando bem e com respeito? É isso. Virou a chave? Eu quero que você vá fundo no seu processo de autoconhecimento. Por quê? Porque a vida que você quer construir começa aqui. Não começa fora. Você precisa praticar a autorresponsabilização. Porque a vida que você constrói, você começa construindo no seu inconsciente. Me conta aqui embaixo se fez sentido para você esse conteúdo, porque para mim é bizarramente direcionado. Assim, ó. Faço isso, direciona para aquilo. Quero isso, direciona para esse resultado. Impressionante. Impressionante. Você já percebeu? Observa aí na sua vida. Depois me conta o que você está vendo de mudança. Quando você muda sua postura, colhe novos resultados. A gente fala bastante sobre isso lá no método. Mas eu quero que você se foque nisso agora. Foca nisso agora. O quanto antes. Para que quando você tiver uma oportunidade de começar uma nova fase na sua vida, de ir mais fundo no seu processo de desenvolvimento pessoal, você já saiba qual caminho seguir e por que você está escolhendo esse caminho. Tenha a intenção clara naquilo que você faz. Comece olhando para si, para colher aquilo na sua vida, colher o resultado na sua vida, compatível com a forma como você olha para si. Ficou claro?